Atos 8, 26, todos acharam? Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês, que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que pedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, a este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria ou júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Pode se sentar. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é o terceiro domingo do mês, e como é de costume, nosso hábito, todo terceiro domingo do mês, nós celebramos o culto de missões. E eu sempre carrego comigo esta frase, né? Que uma igreja que não se preocupa, uma igreja que não se preocupa com missões, é uma igreja que está fora do propósito de Deus. Porque Jesus disse aos discípulos, como foi uma ordem para a igreja: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi uma ordem de Jesus para a igreja. E o princípio da igreja foram os seus discípulos, seus apóstolos ali, que, enfim, abraçaram essa causa missionária. Mas a Bíblia diz que quando a igreja ela foi fundada, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Jesus, antes de o Espírito descer,
Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa foi a primeira ordem de Jesus: estar em Jerusalém, para serem cheios do poder de Deus. A Bíblia diz que eles obedecem essa primeira parte. Eles ficam ali em torno de 10 dias, orando ao Senhor, buscando com que o poder de Deus viesse, com que o Espírito Santo viesse. E ao cabo de 10 dias, o Espírito Santo desce. No dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, sobre 120 crentes que estavam dentro de uma casa, no cenáculo. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E ali então se iniciou a obra da igreja. Eles começaram a pregar ali, em Jerusalém. Começaram a anunciar o Evangelho. Começaram a orar para os enfermos eles serem curados. Começaram a orar para as pessoas que estavam aprisionadas por espíritos imundos, e as pessoas eram libertas. E houve um grande avivamento naquele dia. A Bíblia diz então que eles ficaram ali, se estabeleceram ali. Mas a Bíblia diz então que faltou a segunda parte. A Bíblia nos mostra que faltou a segunda parte. A segunda parte é a segunda ordem que Jesus disse. Ele disse: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis cheios de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí Jesus diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, eles não tinham que ficar apenas ali em Jerusalém, apenas pregando para a sua casa, porque ali era a terra deles, pregando apenas para aqueles que estavam ali à sua volta no dia a dia. Mas eles teriam que expandir a mensagem do Evangelho. Mas a história vai dizer que eles se estabelecem ali. Aí a Bíblia diz que se levantou uma grande perseguição na igreja. A igreja passou a ser perseguida. Os cristãos começaram a ser presos. E um dos homens que levavam esses homens à prisão, e muitos até eram mortos, como foi o caso do primeiro mártir, que foi o diácono Estevão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo era o chefe daqueles que levavam as pessoas para a prisão, os crentes para a prisão, para impedir eles de falar de Jesus, de anunciar o Senhor. Então veio essa perseguição, e com essa perseguição, os discípulos então cumpriram a segunda parte, se espalharam sobre a terra, foram para a Judeia, foram para Samaria, e o apóstolo Paulo, sem saber, lá na frente, Deus ia pegar ele, ia fazer dele um grande missionário, e ele ia espalhar para o resto do mundo a mensagem do Evangelho. Mas veio uma perseguição, por quê? Porque o povo se acomodou. A Bíblia diz que com essa perseguição eles se espalharam. E a Bíblia diz que Filipe, o personagem desse texto que nós lemos, Filipe então vai para Samaria, e ali a Bíblia diz que ele pregava o Evangelho, que ele expulsava demônios, que ele curava enfermos no poder de Deus. A Bíblia diz então que lá está Filipe em Samaria. De repente, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor e diz: Filipe, se dispõe e vai para a cidade de Gaza, que é próxima a Jerusalém. Desce para a cidade de Gaza, porque lá o lugar está vazio. O lugar está vazio. A Bíblia diz então que Filipe então ele se dispôs e aceitou o chamado para ir para Gaza, para sair daquele lugar e ir para outro lugar, anunciar o Evangelho. Mas a palavra do anjo é que o lugar estava vazio, estava deserto. Aí a Bíblia diz então que mesmo assim,
mesmo ouvindo falar que o lugar estava deserto, ele foi. Porque a missão da igreja é ir, muitas das vezes, em lugares aonde ninguém dá nada. Deus tinha um propósito para realizar ali, naquela cidade de Gaza, naquele lugar deserto. E assim é a igreja missionária, que se dispõe a fazer a obra de Deus. Todos os lugares que nós vamos, Deus tem um propósito a realizar através das nossas vidas. Deus, muitas das vezes, Deus te coloca dentro do hospital para você falar o nome dele. E você sai dali curado. Foi lá para se consultar, foi lá para fazer um exame, mas sai de lá curado, porque o propósito de Deus foi cumprido. Deus permite essas situações para que nós venhamos falar do amor dele em alguns lugares que muitos estão parados, muitos não querem fazer. Então ele falou: vai para o lugar, na cidade de Gaza, desce para lá, e o lugar lá está deserto. A Bíblia diz que Filipe aceitou o chamado. Então uma igreja missionária, ela aceita o chamado do Senhor para anunciar o Evangelho. Então Deus tem um chamado na vida de cada um para anunciar o Evangelho, seja no trabalho, seja na família, seja na reunião dos amigos, enfim, Deus tem um propósito através da vida de cada um. Deus tem um chamado. Agora a questão é: está disposto? Porque Deus falou com o anjo falou com Filipe: dispõe-te, dispõe-te. E ele então se dispôs e foi. Ou seja, nós não podemos muitas das vezes colocar empecilho na obra de Deus, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Às vezes nós colocamos tanta barreira, dizendo: Deus, eu não sou capaz, Deus, eu não falo bem, Deus, eu não canto bem. Eu não entendo uma coisa: Deus não está procurando pessoas capacitadas, Deus capacita aqueles que Ele chama. Basta nós nos colocarmos à disposição do Rei. Então, a primeira característica de uma igreja missionária é que ela está à disposição do seu Senhor. Segundo, a Bíblia diz então que Filipe então se levantou e foi, ou seja, ele obedeceu o chamado, ou seja, ele não ficou ali na sua zona de conforto. Ou seja, aqui está muito bem, aqui está muito bom, vou ficar por aqui, Deus vai me usar aqui, mas Deus não está limitado a apenas um local. Deus quer te usar na casa dele? Quer. Deus quer te usar, né, no louvor, na pregação do Evangelho. Deus quer te usar, enfim, no diaconato. Deus quer te usar, enfim, para ser um missionário, uma missionária. Deus quer te usar na casa dele? Quer. Mas Deus também quer te usar para levar, para expandir a mensagem do Evangelho. Basta o quê? Obedecer esse chamado. Tem muitas pessoas que dizem: eu tenho um chamado de Deus, mas estão paradas. Tem pessoas: não, eu tenho um chamado de Deus, mas o que você está fazendo? Você está desenvolvendo esse chamado? Você está, enfim, se preparando para ser usado? Aí a Bíblia diz então que ele se levanta e vai. Aí a Bíblia diz que quando ele chega ali na cidade de Gaza, naquele lugar deserto, a Bíblia diz então que ele avista uma carruagem. Ele avista uma carruagem, aquela carruagem vem, né, com seus cavalos ali, uma comitiva que estava, porque ali estava uma pessoa importante, era um superintendente de uma rainha, de uma rainha chamada Candace, da cidade dos etíopes, da Etiópia, melhor dizendo. A Bíblia diz então que ele passa com essa carruagem, porque ele estava vindo de um culto em Jerusalém. Ele estava vindo, a Bíblia diz que ele veio de Jerusalém, porque ele tinha ido lá adorar. E voltando então para casa, voltando então
então para a Etiópia, a Bíblia diz então que ele passa ali por Gaza. Então o propósito de Deus estava se cumprindo. Filipe então chega ali, ele avista, então imagina que ele para, vê aquela carruagem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala no ouvido deles: Filipe, acompanha essa carruagem, acompanha ela. A Bíblia diz que Filipe então saiu correndo atrás daquela carruagem. Filipe então, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então a igreja missionária, ela precisa ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Ela precisa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem direcionado para a vida dela, para o chamado de Deus. Às vezes a pessoa diz que, mas eu vim para o culto, eu não ouvi Deus falar, eu não ouvi Deus. Deus está falando, mas o ouvido tem que estar sensível. Às vezes a pessoa já vem armada para a casa de Deus, não, mas é a mesma palavra, é o mesmo texto, realmente pode ser a mesma palavra, pode ser o mesmo texto, mas o Espírito Santo fala de forma diferente, uma revelação diferente em cada coração. No mesmo texto, Deus pode falar com um de uma maneira, com o outro de outra, mas o importante é que Deus está falando. E o próprio Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz que Filipe então tinha sensibilidade. Se ele tinha sensibilidade a ouvir a voz de Deus, é porque ele falava com esse Deus. Então a igreja, ela tem que ter comunhão de oração com Deus. Se ela quer de fato ouvir a Deus, se ela quer de fato ser direcionada por Deus, pela palavra de Deus, então tenha uma comunhão de oração com Deus. Porque a oração você fala. E se você fala, a certeza é que Deus vai te responder, que você vai ouvir a voz de Deus, que Deus vai te dar a direção certa. Mas se não falamos com esse Deus, se não buscamos ter essa comunhão, como vamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo? A Bíblia diz que Filipe, ele estava lá no meio dos apóstolos, que no dia de Pentecostes, 10 dias ele estava orando. Não era 10 minutos, não era um dia, não era, enfim, uma semana, 7 dias, mas eram 10 dias falando com o Senhor, pedindo o poder e a unção de Deus. Então a igreja tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, comunhão em oração com o Senhor. A Bíblia diz então que Filipe, quando a carruagem passa, a Bíblia diz que Filipe sai correndo atrás da carruagem. Tinha uma alma dentro daquela carruagem. Tinha alguém que precisava ouvir falar de Jesus naquele momento. A Bíblia diz então que Filipe começa a correr. E aqui eu vejo uma característica da igreja. Ela tem que correr atrás das almas. Ela tem que ir atrás das ovelhas da casa do Senhor, das ovelhas perdidas. É uma igreja que tem sede e fome pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos serão alcançados. Mas a Bíblia diz que Filipe então correu atrás das águas. Infelizmente, muitas igrejas no âmbito de hoje estão correndo atrás de coisas, somente os seus interesses, se fecham no seu grupo. Muitas das vezes estão ensinando as pessoas também a correr atrás de um carro, de uma casa, de um bem material. Está errado? Não, tem que
ensinar as pessoas a buscar, porque o próprio Deus disse: se nós pedimos, nós vamos receber. Mas Ele diz que primeiro nós temos que buscar o reino. E o reino de Deus é poder. E poder para quê? Para alcançar as almas, para alcançar os perdidos. A Bíblia diz então que Ele corre atrás daquela carruagem. É uma igreja que tem que correr atrás das almas. Amém? Deus coloca muitas vezes almas gemendo do nosso lado, almas que estão sofrendo, precisando de que alguém fale de Jesus para elas. Aí a Bíblia diz então que ele corre, e quando ele chega próximo à carruagem, ele escuta aquele homem lendo o livro do profeta Isaías. Lendo o livro do profeta Isaías. Ou seja, aquele homem é aquele tipo de crente que não se limita ao culto apenas na igreja. Ele estava vindo de um culto, ele estava vindo depois de ouvir a palavra, depois de adorar ao Senhor, ele estava vindo. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele pega a sua Bíblia, que naquela época era a Torá, né? Era o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham, e ele começa a ler os profetas. E ele abre então no livro do profeta Isaías e começa a ler, A Bíblia diz que Filipe vendo ele, imagina, Filipe vendo e correndo. Filipe vendo e correndo, a carruagem andando e Filipe continuando. E Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Você entende? Aí a Bíblia diz que ele olha para Filipe e diz: olha, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? A Bíblia diz que ele para o carro e diz: entra. Filipe então entra na carruagem e fica junto dele. E Filipe então começa, a Bíblia diz que ele estava lendo o profeta Isaías, que falava da morte de Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou, mas que Jesus deu uma ordem para que todo aquele que nele crê fosse batizado. A Bíblia diz então que ele começou pelo texto que o eunuco estava lendo, até chegar no momento de entregar a vida para Cristo, de aceitar a fé em Cristo e descer as águas do batismo. A Bíblia diz então que Filipe então anunciou para ele a pessoa de Jesus, ou seja, Filipe ensinou para ele o caminho da salvação. Então, o papel principal da igreja, o papel principal nosso é ensinar o caminho da salvação. O papel principal da igreja é ensinar o caminho da salvação. Porque a própria Bíblia que vai dizer: o que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, e perder a sua alma? O que vai adiantar orar para o enfermo, ele ser curado, e quando ele morrer, ele ir para o inferno? O que vai adiantar orar para uma pessoa, ela ter a porta de emprego aberta, viver a sua vida naquela empresa, se aposentar e depois que morrer, ir direto para o inferno? O que vai adiantar aquela pessoa, entrar numa empresa multinacional, vamos colocar assim, ela ali adquirir um cargo, até mesmo como se fosse um vice-presidente ali, virar uma pessoa milionária e no final da sua vida ir para o inferno? O que vai adiantar orar para uma pessoa, ela enfim ter a constituição da sua família e no final da sua vida ir direto para o inferno? A Bíblia diz que houve um homem que não tinha um centavo no bolso, como diz por aí, não tinha onde cair morto, mas o dia que ele morreu, ele foi direto para o céu. Em contrapartida, houve um que morreu no mesmo dia que ele, que tinha dinheiro, como diz por aí, para limpar o suor, tinha dinheiro, a riveria, se regalava com o seu dinheiro, mas no dia que ele morreu, foi direto para o inferno. Então o papel principal é anunciar Jesus. Deus vai prosperar? Vai.
Deus vai curar? Vai. Deus vai levantar o paralítico? Vai levantar o enfermo? Vai. Mas o principal motivo da morte de Jesus foi pela minha e pela sua alma, pela nossa salvação. Então esse é o papel da igreja, ensinar o caminho da salvação. Se nós entramos neste caminho, é o nosso papel anunciar este caminho, anunciar que há um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele é o dono da igreja, e ele está vivo no nosso meio, em nome de Jesus. Tem alguém que crê na presença dele? Então aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que Filipe, então, eles anunciam para ele Jesus, eles chegam a um lugar, a Bíblia diz que ali havia muitas águas. O eunuco então olha para Filipe, aqui está cheio de água, o que me impede de ser batizado? O que me impede? É por isso que Filipe veio ensinando ele acerca da morte e ressurreição de Jesus, mas também falou a importância de aceitar a fé e descer as águas do batismo. A Bíblia diz então que ele olha para Filipe, olha, aqui tem muitas águas, o que me impede de ser batizado? Filipe olha para ele e diz, olha, é lícito, é permitido, se você crê de todo o seu coração. Já viu aquela pessoa que diz, olha, depois que eu batizei a minha vida, virou um inferno? Tem crente que fala isso. Não, eu saí da igreja porque depois que eu batizei, enquanto não tinha batizado, mas depois que eu batizei, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Filipe disse, é lícito se creres de todo o vosso coração. Tem gente que desceu as águas, mas quer viver do mesmo jeito que estava quando estava no mundo. Tem gente que quer viver desce nas águas, mas quer viver uma vida de mundano, não tem como. É a mesma coisa uma pessoa que casou e quer viver uma vida de solteiro, não tem como. Se eu casei, eu tenho que viver uma vida de casado. Então, se eu me converti ao Senhor, se eu entreguei a minha vida para Ele, eu tenho que andar em obediência a Ele. Mas a pessoa desce as águas, é claro, já vou pronto. Vai piorar mesmo, porque a pessoa está, simplesmente ela se molhou, ela não se batizou. Filipe falou, é lícito se creres de todo o vosso coração. Então a resposta para muitos que dizem, olha, depois que eu batizei a minha vida, não. É lícito se creres de todo o vosso coração. E crer significa encaminhar, em obediência ao Senhor e à sua palavra. Caso contrário, não tem como. Aí a Bíblia diz então que Filipe se batiza, depois que os dois saíram das águas. A Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe, levou ele para uma cidade chamada Azoto, e ali então ele anunciava o Evangelho a todas as cidades, até chegar a Cesareia. Ou seja, a igreja, a obra missionária, na minha e na sua vida, ela não para. Ela não para. Não para. O dia que ela vai parar é o dia que o Senhor nos chamar. Então, enquanto a gente tiver fôlego de vida, temos que anunciar a Cristo. Às vezes tem pessoas que estão aqui vendendo saúde, estão por aí vendendo saúde, parece aqueles crentes 007. Às vezes trabalha em uma empresa grande, cheia de funcionários, mas lá ninguém sabe que ele é servo de Deus. Está escondido lá. Enquanto tem pessoas lá no hospital, que estão, quem sabe, nos últimos dias, mesmo no leito do hospital, estão pregando o Evangelho. Mesmo com a sua vida, como diz, nas últimas, a
ainda assim estão falando do amor de Cristo. Eu me lembro de uma frase que o meu pai, antes de morrer, né, ele falou, ele disse, olha, se eu morrer hoje, para mim é lucro. Se eu morrer, para mim é lucro. Porque eu vou, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar falando desse Deus poderoso que mudou minha vida. Anunciar a Cristo. Ou seja, a obra só para quando o Senhor chamar. Então a obra da igreja não pode parar. Então nós estamos aqui hoje, né, realizando o culto de missões. Mas todos nós somos frutos de uma missão. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Alguém ouviu o chamado, obedeceu o chamado. E qual que é o meu papel? Anunciar aquilo que me foi anunciado. Entregar para as pessoas aquilo que eu recebi da parte do Senhor. Mas como eu disse, às vezes a pessoa diz, pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, às vezes o seu testemunho, que você conta que Jesus fez na sua vida, já é um testemunho, já é uma pregação para Deus alcançar vidas e mudar histórias. Então a nossa vida é a maior pregação do Evangelho. A nossa vida é a maior pregação, nosso testemunho. Por isso Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas. Tem gente que acha que testemunha é só falar, eu orei, fulano foi curado. Não, testemunho é falar do que Deus fez na sua vida. Não, eu era assim, agora eu sou servo de outra. Não, isso também é testemunho, mas o verdadeiro testemunho é a mudança de vida. É aquilo que Deus fez na minha vida. Então, a obra, ela não para na vida daquele que crê. Amém?